Centro energético uterino. O que é e para que serve? Quando a gente reduz o útero somente a um órgão, para quem quer ter filho, para quem quer gerar filho, a gente está muito no raso. A gente está olhando muito só para a questão anatômica. Biologicamente ainda não é só isso. Ainda que gerar uma vida nesse compartimento já seja muita coisa. Mas a verdade é que o útero é um centro de energia. Então, só nós mulheres que nascemos com útero temos esse centro de energia. Mas para que é que ele serve? Como faz para a gente acessar? Até que ponto é importante eu entender isso? É sobre isso que eu vou explicar hoje, dessa maneira rápida, didática e prática, que eu, Karime, criadora da ginecologia emocional, gosto sempre de falar. Então, deixa eu colocar aqui o tema de hoje, tá? Centro. Vocês não sabem o que eu fiz. Eu não prestei atenção no Instagram, porque eu já estava atrasada, e entrei ao vivo do meu Instagram pessoal e comecei a falar. E aí, quando eu fui colocar o tema para fixar, que eu vi que era a minha foto e que eu tava no Karime Oficial e não aqui na ginecologia emocional. Eu pedi desculpa pra galera, falei pra galera vir pra cá, que era aqui a live, não tinha percebido que eu tava lá. Mas já que estamos aqui, vamos lá. Eu ouço muitas mulheres que têm uma birra com o meu trabalho, que tem questões com menstruação, um monte de problemas ginecológicos, estão exaustas, cansadas, dizerem assim: não preciso do útero, eu não vou ter filho mais, tem que tirar isso logo e resolver o meu problema, né? Ou, ginecologia emocional, para que serve? Não serve para nada. Para que o útero tá aí? O útero tá aí só para encher o saco, tem problema com a menstruação, tem um monte de candidíase. Gente, quando a gente ainda vê as coisas dessa perspectiva que é rasa, né? A gente tá vendo o corpo como o quê? Como um nada. Então, o que ele manifesta, as dores, as doenças, os sintomas, é o corpo que cria? É claro que não, né? Então, assim, já Pierre Weil, que já é falecido, foi pioneiro em publicar, né? O Corpo Fala. Eu tive o prazer de fazer um workshop com ele presencial em 2004, em Lorena, interior de São Paulo. E o corpo da mulher tem uma comunicação muito peculiar e muito poderosa, que é através justamente do sistema ginecológico. Então, quando a gente pensa que a gente só tem o sistema ginecológico que serve para procriar, a gente ainda está muito no raso. E o que é o corpo? O corpo não é algo tão raso quanto esse pensamento. O corpo é o veículo da gente experienciar essa vida, essa experiência que é a vida, independente da sua crença aí, religiosa, se você acredita em vidas passadas, em reencarnação, se você é agnóstica, não é disso que se trata. Vamos constatar uma coisa: o corpo nasce aqui nesse plano e ele vai desaparecer nesse plano, seja cremado, seja enterrado. A verdade é, o corpo é uma carapaça que a gente usa para viver essa experiência entre nascer e morrer. É muito raso a gente achar que as doenças do corpo começam no corpo e eu vou tomar um remédio, fazer um tratamento de medicina moderna e pronto, o problema está resolvido. Num certo ponto de vista e até um certo ponto de autoconhecimento e consciência, sim. E acho que talvez, se eu não tivesse mergulhado tão fundo, algumas coisas seriam mais fáceis, talvez, na minha vida. Mas a verdade é que quando a gente começa a olhar o corpo por essa perspectiva de ser uma morada, um veículo, um portal de sensações e dos sentidos nessa experiência de vida, a gente acessa uma sabedoria impagável e de um valor imensurável.
E quando nós mulheres entendemos que existe uma sabedoria feminina que mora nos nossos ciclos, começam-se a se extinguir todos os problemas e as dores de cabeça que a gente tem com menstruação, com TPM e com tantas irregularidades ginecológicas. Porque começa a se tornar óbvio que o meu sistema ginecológico está falando sobre mim. E por que isso fica óbvio? Porque isso só acontece quando a mulher entra num processo de autocuidado e atenção aos seus comportamentos diários, aos seus ciclos, como o seu corpo está funcionando e a sua psique. Que mulher ela é quando ela está no período fértil? Que mulher vocês são quando vocês estão no período pré-ovulatório? Quais são as características que vocês observam quando vocês estão na lua nova de vocês, que é o período menstrual? E não adianta vir com a resposta, porque isso é inferno, porque eu só tenho cólica. Enquanto estiver falando disso nesse tom, e eu já estive nesse lugar, eu já odiei ser mulher, eu já odiei menstruar, eu faço o que eu faço não é à toa, eu me curo ainda através do meu fazer e através de cada uma de vocês. Quando a gente acessa isso, quando a gente percebe que está estressada, tem muita alteração de humor e que isso está falando dos meus comportamentos ao longo desse ciclo que está se findando, eu entro no que é a sabedoria cíclica. Como saber a lua? A lua que está no céu está te influenciando e a sua lua interna, que é o seu ciclo menstrual, está dirigindo você, e isso é muito poderoso. E quando você começa a fazer a leitura de que em fase você está do ciclo e como cada lua do céu influencia as suas fases, você utiliza um dos poderes do centro energético uterino que está no ciclo menstrual, é esse oráculo que você tem na mão. Você consegue desenhar a sua agenda de atividades, de lazer, de afazer doméstico, de acordo com o seu ciclo. Tatiana escreveu, eu amo menstruar. Pois é, Tatiana. Só que muitas mulheres, quando ouvem a gente falando isso, acham que a gente é louca. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Há 13 anos atrás, se alguém me dissesse que um dia eu, Karime, estaria aqui na internet fazendo um trabalho cujo nome eu batizei de ginecologia emocional, falando que ama menstruar, falando sobre os ciclos e dizendo que não toma pílula, eu ia dizer, vocês estão loucos, essa pessoa não sou eu. Se uma vidente falasse isso pra mim, eu ia cair de pau matando nela. Porque a pessoa que eu era 13 anos atrás, cheia de problema ginecológico, de raiva de menstruar, emendando cartela de pílula, tentando parar com a pílula, enchendo a pele de acne, ciclo irregular, e a candidíase era a minha companheira de vida. Eu não sabia o que era viver sem candidíase. Chegou um momento da minha vida que eu normalizei a candidíase, porque ela nunca passava, ela nunca saía do meu corpo. E eu não fazia ideia que aquele quadro estava falando sobre o quanto eu estava me sentindo desvalorizada, desrespeitada pelo masculino dentro do meu trabalho, na minha carreira profissional, nas minhas relações conjugais. Então, se uma mulher como eu, que falava que queria ter nascido homem e nunca imaginaria estar falando disso hoje, está fazendo o que faz, eu garanto que quando a gente entende tudo isso, quando a gente mergulha na ginecologia emocional, entende o que é esse método de autoconhecimento e desvenda esse portal, esse oráculo que a gente tem no corpo, tudo muda. Olha eu aqui. Todas as mulheres na internet que vocês conhecem, que fazem trabalhos ligados a ciclo menstrual, passaram por esses conhecimentos de alguma forma. Quem segue a Bel Said, maravilhosa ginecologista, que é a ginecologia natural. A Bel Said foi minha parceira e me deu a mão quando eu comecei, e ela foi quem organizou meu primeiro workshop em 2017 no Rio de Janeiro.
porque ela precisava aprender mais, entender como funcionava, e ela, que é muito centrada nas plantas, nos tratamentos naturais, tinha mais esse viés, fez uma parceria comigo naquele evento que foi linda. Quem segue a Mulheres Mais Leves passou pelo workshop, que é a Flávia Carrilho, Mãe aos 40, Aline Dini, minha parceira de trabalho. Todas essas mulheres, de alguma maneira, passaram pela ginecologia emocional, e eu posso dizer para vocês que a maioria delas, todas, tiveram problemas ginecológicos e problemas menstruais. E quero dizer mais, não é porque a gente tem consciência sobre esse centro energético uterino, que é uma espécie de um 8º chakra, onde vive o poder da intuição, não é à toa que a intuição chama o 6º sentido feminino. Ela tá ligada aos nossos ciclos. Ah, mas eu entro na menopausa, daí eu fico sem isso. Não, mulher. Você nunca vai deixar de ser cíclica. Porque quando a tua lua interna, que é o teu ciclo menstrual, não precisa mais existir, toda a sua ciclicidade fica em torno da influência da lua que está no céu. É ela que você segue. Você vai entrar nas fases dela. E entender tudo isso facilita tudo na vida. A organização de uma agenda de trabalho, uma organização de viagem, de começar um projeto novo, de se recolher. Porque cada vez mais as mulheres estão com endometriose. Endometriose é uma doença autoimune e tudo que é autoimune está dizendo a não aceitação de si mesmo. E ainda no útero, a não aceitação do meu feminino. E eu sei tudo isso, ensino tudo isso. E eu sou uma mulher com todos os problemas da minha vida, com todo o sistema familiar problemático, cada uma vai ter o seu. Tenho endometriose profunda, sei das questões que eu tenho que trabalhar e convivo de boa com a minha endometriose profunda. Eu não tomo hormônio, eu não uso DIU. Nenhuma mulher que passa pelo método ginecologia emocional, com qualquer doença ginecológica que seja, continua tomando hormônio. Não pensem em vocês que eu obrigo as mulheres a tirarem. Eu informo, eu crio consciência. E ao aplicar as práticas, as mudanças de hábitos, os conhecimentos ancestrais femininos, você vai acessando todas as mensagens que as suas irregularidades têm para você. Você vai lembrando que lá naquela fase, onde você tinha candidíase sem parar, qual era o momento da sua vida que estava acontecendo, que vai explicar aquele quadro. Então, quando a gente acessa o centro energético uterino, além da gente ter mais percepção acerca da nossa intuição, a sabedoria das luas, a sabedoria dos nossos ciclos, essa autonomia dessa percepção toda, o que acontece? A gente desperta a nossa energia sexual criativa. Você está sem dinheiro? Sabia que prosperidade, materializar os seus sonhos, está relacionado à sua energia sexual criativa e que não está necessariamente ligada ao ato sexual em si? Você pode ser uma mulher virgem e ter a sua energia sexual criativa ativa. E sem saber, você está com ela ativa, você nem sabe. Porque isso tem a ver com seus comportamentos, tem a ver com a sua alegria de viver, tem a ver com a sua libido no sentido de pulsão de vida. Oi, instaneural, não sou psicóloga. E aí, você começa a entender que não é só a sua intuição que está nesse centro energético uterino, que é aí que está a tua força de pulsão da prosperidade, a energia do dinheiro, da realização, da materialização. E as pessoas confundem energia sexual criativa com criatividade na hora de fazer o sexo. Nós vamos fazer, eu organizei um círculo de mulheres que vai acontecer dia 17 de setembro. Dia 17 de setembro, gente, uma terça-feira, a gente vai estar numa lua cheia e é um eclipse lunar em Peixes. Então nós vamos fazer um círculo de mulheres pelo Zoom, fechado, ao vivo, onde a gente vai trabalhar o acordar dessa energia sexual criativa. Essa é uma vivência que vai durar 2 horas e a gente vai ter 3 momentos dentro dela. Então, primeiro eu vou explicar tudo sobre energia sexual criativa e que vocês não fazem ideia porque vocês confundem isso com sexo. No entanto, usar o sexo de uma maneira equivocada
ou ter bloqueios sexuais, por exemplo, mulheres que passaram por abusos, e bloqueios por conta de crenças, também trava a sua energia sexual criativa. Uma coisa está ligada com a outra, no entanto, energia sexual criativa não necessariamente está desperta quando uma mulher está ativa sexualmente. Então a gente vai conversar sobre tudo isso num primeiro momento. No segundo momento a gente vai fazer uma prática. Vocês vão precisar de papel e caneta. E é uma prática onde a gente vai fazer a cura das relações. Principalmente daquelas pessoas que deixaram resquícios sexuais no nosso corpo, as pessoas que deixaram memórias de abuso sexual. A gente vai se conectar com a nossa ancestralidade. Todas as mulheres estamos vindo de uma ancestralidade que sofreu muito mais abusos do que a gente vive hoje. E olha que a gente já vive muito hoje. A cada 3 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. Uma mulher sofre violência sexual. Você imagina como não foram com as nossas ancestrais? Que eram estupradas em casa, pelos maridos. Isso era inconsciente, não era proposital. Não que os homens sejam culpados, né? Então, dia 17 de setembro a gente vai fazer essa vivência. E essa vivência, ela é acessível, porque é para que vocês comecem a desenvolver, ancorar tudo isso. A gente vai encerrar com uma meditação sistêmica e benção do útero. E ela é uma taxa colaborativa de R$ 97. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entender do que se trata essa vivência para se conectar. Por quê? Porque é um círculo de mulheres, a gente cria um campo energético para fazer esse trabalho. A gente ancora todo o nosso sistema familiar aqui. Cada mulher que se cura 7 gerações ascendentes e 7 descendentes. Vocês vão digitar energia aqui nos comentários. Eu vou mandar por mensagem privada ao site, explicando todos os momentos dessa vivência, onde estão essas vagas nessa taxa de R$ 97. E vocês já garantem a vaga de vocês, tá? Ela é ao vivo. Então, é super importante que vocês estejam de corpo, alma presentes, tá? Porque ela não só envolve uma das principais potências do nosso centro energético uterino, como é essa energia que nos ajuda. Por exemplo, quem reclama que está com falta de libido, né? Eu sempre lembro que libido também aí, ó, outra coisa que a gente que por uma questão do sistema a gente tem um conhecimento muito raso. A gente acha que libido é o desejo sexual. Libido é uma pulsão de vida, é aquela alegria de viver. Sabe quando eu sei o meu lugar no mundo? Todo mundo tem seus altos e baixos. Mas quando uma pessoa sabe o lugar dela no mundo, o que ela está fazendo, ela coloca os dons e talentos dela a serviço de algo que ela se realize, ela tem libido. A falta de desejo sexual é uma consequência de uma mulher que não está vivendo nesse âmbito, nessa esfera que eu estou explicando aqui do que se trata a libido. E quando a gente começa a desenvolver problemas nos ovários, está aí um grande sinal da mulher que está se desconectando da sua energia feminina yin e se agarrando na yang, que é mais o racional. Por quê? Porque a gente vive num sistema que o tempo todo nos cobra um comportamento masculino, racional, pra gente lidar com tudo. A gente assume muitos papéis, muitas responsabilidades. Não que tenham coisas que sejam do homem fazer, coisas da mulher fazer, mas nós estamos sobrecarregadas. E a sobrecarga da vida, quando a vida da mulher está pesada, pega nos ovários. Os ovários são os trabalhadores da matéria-prima da vida, dentro de todo esse sistema incrível que a gente tem. Então, mulheres que têm problemas nos ovários, é super importante que vocês estejam nessa vivência. Despertar essa energia sexual criativa é um caminho de cura, de reencontro com o seu prazer de viver, com os seus dons e talentos, com pequenos prazeres que você vai aprender a colocar no seu dia a dia, né? E abrir esse fluxo de atitude, né? Muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que mudar, a gente está com medo. Então é essa energia de materialização que traz a confiança que a gente precisa. Tudo que a gente precisa está dentro da gente só precisa desenvolver, né? Então, dia 17, eclipse lunar em Peixes, às 20 horas, horário de Brasília, das 20 às 22, nós estaremos juntas na vivência, que é um círculo de mulheres, desperte sua energia sexual feminina.
para ter todos os detalhes, garantir a vaga nessa taxa colaborativa que eu falei de R$ 97,00, é só escrever energia aqui nos comentários. Eu expliquei bem aqui o que é centro energético uterino, porque quando a gente pensa que o útero, que o ciclo menstrual, a menstruação é só fenômeno biológico para quem tem filho, é um saco, a gente ainda está muito no raso. Eu estou explicando a ferramenta que isso é de autoconhecimento, o oráculo que é e tudo que a gente guarda no centro energético uterino. Quem chegou depois que eu comecei esse replay vai ficar disponível agora nos Reels da ginecologia emocional. E quem ainda não garantiu a vaga para o nosso ciclo de mulheres de 17 de setembro ao vivo, digita energia nos comentários que eu vou mandar o site com todo o cronograma da vivência, onde vocês já vão garantir a vaga para estarmos juntas. Combinado? Agradeço a presença de cada uma de vocês aqui nesse bate-papo ao vivo de hoje. Desejo uma excelente semana para todas nós, que seja de muita inspiração, de muita conexão com a nossa energia feminina consciente, com a nossa sabedoria, com a nossa intuição. E amanhã, ao 12:30, horário de Brasília, eu tô ao vivo, como estou sempre de segunda a quinta aqui, combinado? Um beijo no coração de todas vocês, obrigada pela companhia. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.